Minha filha me humilhou no jantar, mas o que aconteceu depois fez ela se arrepender amargamente. Mariana Souza nunca imaginou que aquela terça-feira comum de março se transformaria no dia mais doloroso da sua vida. Aos 53 anos, ela havia dedicado cada minuto da sua existência para garantir que sua filha única, Gabriela, tivesse tudo o que ela mesma nunca teve. Criada nas periferias de Recife, Mariana conhecia bem o gosto amargo da pobreza e da falta de oportunidades. O apartamento simples no bairro de Boa Viagem, onde morava há quase 20 anos, era seu santuário. Cada móvel, cada objeto contava uma história de sacrifício e superação. A mesa de jantar de madeira escura, comprada em 12 prestações numa loja do centro, testemunhou inúmeras refeições onde só havia arroz, feijão e ovo, mas sempre servidas com amor e esperança de dias melhores. Mariana trabalhava como auxiliar de limpeza em 3 casas de família na orla de Boa Viagem. Acordava às 5 da manhã, quando a cidade ainda dormia, e retornava apenas ao anoitecer, com os pés doloridos e as mãos ressecadas pelos produtos de limpeza. Mas nada disso importava quando pensava em Gabriela. Sua filha estava no último ano de direito numa universidade particular renomada, algo que Mariana jamais poderia ter sonhado para si mesma. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante, disse Gabriela numa manhã de segunda-feira, enquanto Mariana preparava café antes de sair para o trabalho. O tom da filha era diferente, tinha uma formalidade que não costumava existir entre ela. Mariana sentiu um aperto no peito. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Gabriela mexia no celular sem olhar para a mãe, sentada à mesa da pequena cozinha. Não aconteceu nada de ruim. É que, bem, o Rafael vai fazer um jantar especial na casa dele amanhã e ele me pediu para convidá-lo. Rafael, o namorado novo de Gabriela. Mariana só o tinha visto em fotos no celular da filha. Um rapaz bonito, de sorriso perfeito, que cursava engenharia na mesma universidade. Vinha de uma família tradicional de Recife, daquelas cujos sobrenomes aparecem em placas de ruas e nomes de prédios. Um jantar? Mariana sentiu um misto de alegria e apreensão. Que tipo de jantar, filha? É um jantar com a família dele. Os pais, a irmã mais velha, os avós. Eles querem me conhecer melhor e o Rafael insiste que você vá também. Gabriela finalmente ergueu os olhos do celular, mas seu olhar era estranho, quase calculista. Sei que é de última hora, mas consegue ir? O coração de Mariana disparou. Conhecer a família do namorado da filha era um passo importante. Significava que o relacionamento era sério, mas ao mesmo tempo, uma sensação incômoda se instalou em seu peito. Ela conhecia bem as diferenças entre mundos. O dela era feito de ônibus lotados, marmitas requentadas e roupas lavadas à mão. O deles, imaginou, era de carros importados, restaurantes caros e roupas que custavam mais que seu salário mensal. Claro que vou, filha. Que horas é o jantar? Às 8 da noite. Mas mãe, Gabriela hesitou, mordendo o lábio inferior. É um jantar formal. Você tem alguma roupa apropriada? A palavra apropriada caiu como uma pedra pesada sobre Mariana. Ela olhou para seu guarda-roupa mental. Alguns vestidos simples, calças de trabalho, blusas básicas. Nada que pudesse ser considerado formal nos padrões que imaginava serem os da família de Rafael. Eu me viro. Não se preocupe. Mariana forçou um sorriso. O importante é estar lá por você. Gabriela assentiu e voltou sua atenção ao celular. Não houve um abraço, um agradecimento caloroso ou aquele brilho nos olhos que costumava ter quando criança ao receber um gesto de carinho da mãe. Mariana notou a mudança, mas preferiu acreditar que era apenas ansiedade pelo grande encontro. Naquela noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, Mariana revirou seu pequeno guarda-roupa. Experimentou o vestido azul marinho que usava em casamentos, mas a barra estava desgastada. O vestido preto tinha uma mancha que não saía de jeito nenhum. A blusa bege e a calça social pareciam a opção mais segura, embora soubesse que estavam longe de ser formais. Ligou para sua irmã mais velha, Conceição, que morava em Olinda. Céu, você ainda tem aquele conjunto que usou no casamento do seu filho? Tenho sim, Mari. Por quê? Vai a alguma festa? Mariana explicou sobre o jantar, e Conceição imediatamente se ofereceu para emprestar não apenas o conjunto, mas também uma bolsa e um par de sapatos. Vou aí amanhã de manhã bem cedo. Você vai linda, irmã. No dia seguinte, Mariana acordou com o estômago embrulhado. Conceição chegou às 6 da manhã com uma sacola cheia de roupa. Trouxe opções para você escolher. E olha, peguei também esse colar da vovó. Vai dar um toque especial. As duas irmãs passaram 1 hora experimentando combinações. O conjunto escolhido era um vestido longo em tons de vinho com um blazer combinando. Conceição fez questão de arrumar o cabelo de Mariana, prendendo-o num coque elegante que suavizava as linhas de expressão do rosto cansado. Você está linda, Mari. De verdade. Conceição segurou as mãos
mãos da irmã. Não deixe ninguém fazer você se sentir menor do que é. Você criou uma filha maravilhosa sozinha. Trabalhou duro a vida toda. Isso vale mais que qualquer sobrenome de família rica. Mariana abraçou a irmã com força, sentindo as lágrimas ameaçarem descer. Obrigada, Céu. Não sei o que faria sem você. O dia passou devagar. Mariana não conseguiu se concentrar no trabalho, errando até as tarefas mais simples. Dona Letícia, uma das patroas, percebeu sua agitação. Está tudo bem, Mariana? Você parece preocupada. É que hoje vou jantar na casa da família do namorado da minha filha. Estou um pouco nervosa. Dona Letícia sorriu com gentileza. Que coisa boa, mas não há motivo para nervosismo. Você é uma pessoa maravilhosa e qualquer família deveria se sentir sortuda em conhecê-la. As palavras de encorajamento ajudaram, mas não apagaram completamente a ansiedade que crescia em seu peito. Às 6 da tarde, Mariana finalmente chegou em casa. Tomou um banho demorado, perfumou-se com o único frasco de perfume que tinha, ganhado de presente de Natal há 2 anos, e vestiu cuidadosamente o conjunto que a irmã emprestara. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. O vestido caía perfeitamente em seu corpo. O colar da avó brilhava suavemente contra sua pele morena, e o batom vermelho que Conceição insistira que usasse dava um toque de sofisticação. Por um momento, sentiu-se bonita, digna de estar em qualquer lugar. Gabriela chegou às 7h15. Usava um vestido branco elegante e estava impecavelmente maquiada. Quando viu a mãe, seus olhos se arregalaram brevemente antes de assumir uma expressão neutra. Você está diferente, foi tudo o que disse. Sua tia me ajudou. Estou bem assim? Mariana girou, esperando a aprovação da filha. Está ótima. Vamos, o motorista do Rafael está nos esperando. Motorista. Claro que haveria motorista. Mariana pegou sua bolsa emprestada e seguiu a filha até a rua. Um carro preto e reluzente as aguardava. O motorista, um homem de meia idade em uniforme impecável, abriu a porta traseira com uma reverência formal. Durante o trajeto até o bairro nobre de Casa Forte, Gabriela não conversou. Manteve os olhos fixos na janela ou no celular, respondendo às tentativas de conversa da mãe com monossílabo. Mariana sentiu o primeiro sinal de alarme, mas preferiu acreditar que a filha estava apenas nervosa. A casa de Rafael não era exatamente uma casa, era uma mansão. Portões enormes de ferro trabalhado se abriram automaticamente quando o carro se aproximou. O jardim frontal era do tamanho de uma praça, com luzes suaves iluminando árvores perfeitamente podadas e canteiros floridos que pareciam obras de arte. Meu Deus, Mariana sussurrou, sentindo seu coração acelerar. A porta da casa se abriu antes mesmo que descessem do carro. Rafael apareceu, sorridente e elegante em um terno casual. Beijou Gabriela na bochecha e estendeu a mão para Mariana. Senhora Mariana, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Gabriela fala tanto da senhora. Sua voz era educada, mas havia algo nos olhos que Mariana não conseguiu decifrar completamente. Acolhimento, curiosidade ou seria condescendência? O prazer é todo meu, Rafael. Obrigada pelo convite. Ele as guiou para dentro da casa e Mariana teve que fazer esforço consciente para não deixar o queixo cair. O hall de entrada tinha um pé direito altíssimo, com um lustre de cristal que parecia ter sido tirado de um filme. O piso era de mármore, tão polido que refletia como espelho. Obras de arte decoravam as paredes e Mariana não precisava ser especialista para reconhecer que eram peças caras, originais. Minha família está na sala de estar. Venham, vou apresentá-la. Cada passo que Mariana dava naquele ambiente impecável a fazia sentir-se mais deslocada. Seus sapatos emprestados, que de manhã pareciam tão elegantes, agora pareciam ordinários contra aquele piso de mármore. O vestido que a deixara confiante no espelho de casa parecia simples demais para aquele cenário. A sala de estar era ainda mais impressionante. Sofás de couro legítimo, mais obras de arte, uma janela enorme que dava para um jardim interno com piscina iluminada. E ali, arranjados como personagens de uma revista de decoração, estavam os membros da família Mendonça. Arnaldo Mendonça, o pai de Rafael, foi o primeiro a se levantar. Era um homem alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um suéter de cachemir sobre uma camisa social. Seus olhos azuis percorreram Mariana de cima a baixo em uma avaliação rápida, mas completa. Você deve ser a mãe da Gabriela. Arnaldo Mendonça, disse, estendendo a mão de forma mecânica. O aperto foi breve, quase relutante. Mariana Souza, muito prazer. Ela tentou manter a voz firme, mas sentiu um tremor involuntário. Minha esposa, Patrícia. Arnaldo apresentou uma mulher loira, de aparência impecável, com joias discretas, mas obviamente caras. Patrícia sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela mal tocou a mão de Mariana antes de retornar ao sofá. Meus pais,
Haroldo e Beatriz, continuou Rafael, apontando para um casal de idosos elegantes sentados em poltronas individuais. Os avós acenaram educadamente, mas não se levantaram. E minha irmã, Fernanda, com o marido, Carlos Eduardo. Fernanda era uma versão feminina de Rafael, bonita e elegante, com um ar de superioridade que emanava de cada poro. Carlos Eduardo, ao lado dela, usava óculos de grife e tinha aquele ar de quem estava acostumado a avaliar as pessoas pela conta bancária. Sentem-se, por favor, convidou Patrícia, fazendo um gesto vago em direção aos sofás. Jantar será servido em breve. Mariana sentou-se ao lado de Gabriela, que permanecia estranhamente quieta. Uma empregada uniformizada apareceu trazendo uma bandeja com taças de champanhe. Quando ofereceu a Mariana, ela hesitou. Eu não costumo beber muito. É apenas uma taça, mãe, interrompeu Gabriela, com um tom impaciente que Mariana nunca tinha ouvido antes. Pode aceitar. A conversa inicial foi educada, mas superficial. Arnaldo falou sobre o mercado imobiliário, seu campo de atuação. Patrícia mencionou um evento beneficente que estava organizando. Fernanda comentou sobre a última viagem que fizera a Paris. Tudo parecia cuidadosamente orquestrado para demonstrar status e sofisticação. Mariana tentou contribuir para a conversa algumas vezes, mas suas experiências pareciam tão distantes daquele universo que suas palavras soavam deslocadas. Quando mencionou que trabalhava com limpeza, notou o silêncio constrangedor que se instalou por alguns segundos antes de Patrícia rapidamente mudar de assunto. Gabriela nos contou que você a criou sozinha, disse Beatriz, a avó, com um tom que tentava ser amável, mas soava condescendente. Deve ter sido muito difícil. Foi desafiador, mas valeu cada segundo, respondeu Mariana, olhando para a filha com amor. Ela é a luz da minha vida. Gabriela desviou o olhar, fingindo interesse em algo na parede. E o pai da Gabriela? Perguntou Fernanda diretamente. Vocês são divorciados? Ele nos deixou quando Gabriela tinha 2 anos, Mariana respondeu, sentindo o peso do julgamento nos olhos de todos. Nunca mais tivemos notícias dele. Que situação complicada, murmurou Patrícia, trocando olhares significativos com o marido. O jantar foi anunciado e todos se moveram para a sala de jantar. A mesa era imensa, decorada com arranjos florais elaborados, taças de cristal e talheres que Mariana não sabia ao certo como usar. Havia mais talheres ao redor de cada prato do que ela tinha em toda a sua cozinha. Sentaram-se e Mariana se viu perdida. Eram tantos garfos, tantas facas, tantas colheres. Para que serviam todos aqueles utensílios? Ela olhou para Gabriela em busca de orientação, mas a filha evitava seu olhar. O primeiro prato foi servido. Uma sopa sofisticada em tigelas de porcelana fina. Mariana observou discretamente como os outros começavam a comer, pegando a colher de fora para dentro dos talheres. Imitou o movimento, tentando não fazer barulho ao sorver. Então, Mariana, começou Arnaldo, cortando um pedaço de pão com a elegância de quem nasceu fazendo aquilo. Gabriela está no último ano de direito. Imagino que deve ser um orgulho enorme para você. É o maior orgulho da minha vida, senhor Arnaldo. Trabalhei duro para que ela tivesse essa oportunidade. Trabalhou duro, repetiu ele, e havia algo no tom que incomodou Mariana. Rafael nos contou que trabalha em casas de família. 3 casas, é isso? Sim, senhor. Sou auxiliar de limpeza. Não é um trabalho glamouroso, mas é honesto e me permitiu pagar os estudos da minha filha. Admirável, disse Patrícia, mas a palavra soou vazia. Deve ser exaustivo. É, mas fazer o quê, né? A gente faz o que precisa pelos filhos. Mariana notou Gabriela enrijecer ao lado dela. A filha fechou os olhos brevemente, como se estivesse sentindo dor. O prato principal chegou. Um filé ao molho com acompanhamentos elaborados. A apresentação era tão artística que Mariana quase teve pena de comer. Pegou os talheres, confusa sobre qual usar primeiro. Estava prestes a escolher quando Carlos Eduardo, o cunhado de Rafael, interveio. Use o garfo e a faca do lado de fora, disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. É a ordem correta em um jantar formal. Mariana sentiu o calor subir ao rosto. Obrigada, murmurou pegando os talheres indicados. Imagino que jantares assim não sejam comuns na sua rotina, continuou Carlos Eduardo, e havia um sorriso malicioso em seus lábios. Carlos Eduardo, advertiu Rafael baixinho, mas o cunhado apenas deu de ombro. É verdade, admitiu Mariana, decidindo ser honesta. Estou mais acostumada com refeições simples em casa, mas estou feliz por estar aqui, conhecendo a família do namorado da minha filha. Simples, repetiu Fernanda, trocando olhares com a mãe. Como exatamente é uma refeição simples para você? A pergunta tinha uma crueldade velada. Mariana sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Olhou para Gabriela, esperando que a filha viesse em seu auxílio, mas Gabriela mantinha os olhos fixos no prato, os ombros tensos. Bem, arroz, feijão, um ovo frito quando há, macarrão também é comum. Nada muito elaborado, mas feito com carinho. Arroz e feijão todo dia, comentou
Beatriz, a avó, com um suspiro dramático. Que rústico. É o que está ao nosso alcance, senhora. Nem todos temos a sorte de... Mãe, Gabriela interrompeu bruscamente, finalmente olhando para ela. Seu rosto estava vermelho, os olhos brilhantes. Acho que eles entenderam. O tom foi cortante, quase agressivo. Mariana piscou, confusa com a reação. Filha, você só estava contando sobre nossa vida como se fosse algo para se orgulhar, Gabriela disse, e havia uma dureza em sua voz que Mariana nunca tinha ouvido. Não precisa detalhar cada aspecto da nossa pobreza. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras da filha ecoavam em sua mente, cada sílaba uma facada. Gabriela, é constrangedor, mãe. Você não percebe? Gabriela continuou. E agora lágrimas de raiva e vergonha corriam por seu rosto. Você vem aqui, nessa casa linda, com essas pessoas incríveis, e tudo o que faz é evidenciar o quão diferentes somos, o quão pobres somos. Gabriela, querida, Rafael tentou intervir, tocando suavemente seu braço, mas ela se afastou. Não, Rafael, preciso falar isso. Eu me esforço tanto para encaixar no seu mundo, para ser digna de você. E então ela aparece e destrói tudo com essa demonstração de miséria. Cada palavra era uma lâmina cortando o coração de Mariana. Ela olhou para a filha, para a jovem que carregara no colo, que embalara quando doente, por quem sacrificara cada sonho pessoal, e viu uma estranha que tinha vergonha da própria história, da própria mãe. Gabi, Mariana tentou falar, mas a voz falhou. As lágrimas começaram a descer, silenciosas e quentes. Sabe o que é mais triste? Gabriela continuou, implacável. É que você não vê como é patético aparecer num lugar desses com roupas emprestadas, sem saber usar os talheres direito, falando de arroz e feijão como se fosse suficiente. Gabriela, isso já foi longe demais. Rafael falou firme agora, levantando-se da cadeira. Mas Gabriela estava além do controle. Anos de ressentimento, de vergonha reprimida, de querer ser outra pessoa jorravam para fora sem filtro. Eu passei anos escondendo de onde venho, anos fingindo ter uma vida normal, e em uma noite você consegue destruir tudo isso. Mariana se levantou lentamente, as pernas tremendo. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela podia ver os rostos ao redor da mesa. Arnaldo e Patrícia pareciam desconfortáveis, mas não surpresos. Carlos Eduardo e Fernanda mal escondiam a satisfação mórbida. Os avós observavam em silêncio, como espectadores de um drama que confirmava sua suspeita. Eu sinto muito, Mariana conseguiu dizer, a voz embargada. Não era minha intenção envergonhar você. Gabriela revirou os olhos. Claro que não era. Você nunca tem intenção de nada, mãe. Você só existe com toda a sua simplicidade, sem perceber como isso afeta os outros. Mariana sentiu algo quebrar dentro dela. Não apenas seu coração, mas algo mais profundo. A imagem que tinha da filha, o sentido que dera à própria vida. Pegou a bolsa emprestada com mãos trêmulas. Eu vou embora. Desculpem o transtorno. Mariana, espere. Rafael se aproximou, genuinamente preocupado. Por favor, não vá assim. Gabriela não está pensando direito. Estou sim, protestou Gabriela. Estou pensando pela primeira vez com clareza. Estou cansada de carregar essa culpa, esse peso de vir de onde venho. Mariana olhou para a filha uma última vez. Viu nos olhos dela uma rejeição tão completa, tão absoluta, que sentiu como se estivesse morrendo. Eu te amo, filha. Sempre vou te amar, mesmo que você tenha vergonha de mim. Não é sobre vergonha, Gabriela disse, mas sua voz tinha menos convicção agora. É sobre não pertencer. Você pertence onde quiser pertencer, mas eu não vou mais forçar minha presença onde não sou bem-vinda. Mariana saiu da sala de jantar com a dignidade que ainda lhe restava. Rafael a seguiu até o hall de entrada. Senhora Mariana, por favor, deixe eu chamar o motorista para levá-la. Não precisa, filho. Vou chamar um táxi. Mariana limpou as lágrimas. E obrigada. Você foi gentil. Cuide bem da minha filha, mesmo que ela não mereça. Ela merece sim, e a senhora também merece respeito. Mariana saiu da mansão. A noite estava fresca, e ela abraçou o próprio corpo enquanto caminhava até o portão. Ligou para um aplicativo de transporte, as mãos tremendo tanto que errou a digitação 3 vezes antes de conseguir. Enquanto esperava, olhou para trás, para aquela casa imponente, onde sua filha havia escolhido um mundo novo em detrimento da própria mãe. As luzes amarelas das janelas pareciam quentes e acolhedoras de longe, mas Mariana sabia que lá dentro havia apenas frio e rejeição. O carro chegou. Mariana entrou, deu seu endereço com voz monótona. Durante todo o trajeto de volta à Boa Viagem, não conseguiu parar de chorar. O motorista, um senhor de idade, respeitou seu silêncio. Quando finalmente chegou ao seu apartamento, Mariana
se olhou no espelho. O vestido bonito, o colar da avó, o cabelo arrumado, tudo parecia uma farsa agora. Tirou tudo, peça por peça, e vestiu seu velho roupão. Sentou-se na beira da cama e permitiu-se chorar até não haver mais lágrimas. O apartamento, que sempre fora seu refúgio, parecia vazio e sem sentido. Para quem tinha trabalhado tanto? Para quem havia sacrificado tudo? Para uma filha que tinha vergonha dela, que via sua existência como um fardo. O telefone tocou. Era Conceição. E então, Mari, como foi o jantar? Mariana não conseguiu responder, apenas soluçou. Vou até aí, já estou saindo. Conceição chegou em menos de meia hora. Encontrou a irmã sentada no sofá da sala, ainda vestindo o roupão, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado de Mariana e a envolveu em um abraço apertado. Conta tudo, disse suavemente. E Mariana contou. Cada detalhe doloroso, cada palavra cruel que Gabriela dissera, cada olhar de julgamento que recebera daquela família. As palavras saíam entrecortadas pelo soluço, mas Conceição ouvia com paciência, apertando a mão da irmã. Eu falhei, Céu, Mariana disse finalmente. Criei uma filha que tem vergonha de mim. Você não falhou, respondeu Conceição com firmeza. Você deu tudo o que tinha. Foi Gabriela quem perdeu o caminho. Mas como? Como isso aconteceu? Eu sempre tentei ensinar valores, humildade, respeito. Às vezes a gente ensina, mas o mundo lá fora ensina outras coisas. E quando uma pessoa jovem se vê cercada por luxo, por facilidades, pode começar a rejeitar de onde veio. É egoísmo, é imaturidade, mas não é culpa sua. Mariana balançou a cabeça, inconsolável. Eu dediquei minha vida inteira para ela. Abri mão de tudo. Nunca tive um relacionamento sério porque focava só nela. Nunca comprei nada para mim porque o pouco que tinha ia para as necessidades dela. E no fim, tudo que sou é uma vergonha. Você não é uma vergonha. Você é uma guerreira, uma mulher forte que criou uma filha sozinha em circunstâncias difíceis. Se Gabriela não vê isso agora, um dia vai ver. E quando ver, vai se arrepender de cada palavra que disse hoje. Não sei se quero que ela se arrependa. Não sei se consigo perdoar isso. Conceição suspirou. O perdão não é para ela, Mari. É para você. Para que você possa seguir em frente sem carregar esse peso. As duas ficaram conversando até altas horas da madrugada. Conceição fez chá. Preparou algo para Mariana comer, mesmo que ela mal conseguisse engolir. Quando finalmente o sono veio, pesado e exausto, Conceição se deitou ao lado da irmã, como faziam quando eram crianças, e o mundo parecia muito grande e assustador. Enquanto isso, na mansão dos Mendonça, o clima também estava tenso. Depois da saída abrupta de Mariana, o jantar havia sido retomado em silêncio constrangedor. Gabriela se trancara no banheiro por longos minutos, tentando controlar o choro e a respiração acelerada. Quando voltou, Rafael a esperava no corredor. Precisamos conversar, disse ele, sério. Não agora, Rafael, por favor. Sim, agora. Gabriela, o que aconteceu ali foi inaceitável. Ela ergueu o queixo defensivamente. Eu só disse o que sentia. Estou cansada de fingir. Você humilhou sua mãe, a mulher que te criou sozinha, que trabalhou em 3 empregos para te dar educação, e você a humilhou na frente da minha família. Ela me humilhou primeiro, aparecendo assim, falando assim, sendo tão comum. Rafael a encarou e havia desapontamento em seus olhos. Comum? Sua mãe não é comum, Gabriela. Ela é extraordinária. Fez coisas que a maioria das pessoas não teria coragem de fazer. E você tratou isso como se fosse motivo de vergonha. Você não entende. Você nunca vai entender porque nasceu nesse mundo. Você não sabe o que é ter que esconder sua origem, mentir sobre onde mora, inventar desculpas para não levar amigos em casa. Então o problema não é sua mãe. O problema é você. Você está envergonhada de si mesma e colocando a culpa nela. As palavras atingiram Gabriela como um tapa. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Eu me apaixonei por você, continuou Rafael, pela pessoa que pensei que você era. Uma pessoa forte, determinada, que estava construindo seu futuro apesar das dificuldades. Mas a mulher que vi hoje na mesa de jantar, eu não a conheço. Rafael, eu preciso de um tempo para pensar. E você precisa decidir quem realmente é. Ele voltou para a sala de jantar, deixando Gabriela sozinha no corredor, com as próprias palavras ecoando em sua mente como acusações. De volta à sala, a família de Rafael tinha opiniões divididas. Arnaldo achava que tudo aquilo confirmava suas suspeitas sobre Gabriela não ser adequada para a família. Patrícia concordava, mas com mais sutileza. Fernanda e Carlos Eduardo claramente se divertiam com o drama, mas os avós tinham uma perspectiva diferente. Haroldo, que vinha de origem humilde antes de fazer fortuna na construção civil, havia ficado incomodado com a situação. Rafael
chamou quando o neto retornou. Uma palavra? Eles saíram para o jardim. Haroldo acendeu seu charuto e ficou em silêncio por um momento antes de falar. Eu gostei daquela mulher, a Mariana. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ela me lembrou de minha própria mãe, continuou o avô. Trabalhadora, humilde, sem pretensões. Minha mãe também lavava roupa para fora, cozinhava para famílias ricas. E eu, como sua namorada, passei anos com vergonha disso. Achava que ter dinheiro me fazia superior. Levei tempo para entender que o dinheiro só mudou minha conta bancária, não meu valor como pessoa. Vovô, a menina está perdida. Está tão desesperada para pertencer a um mundo que não é dela, que está rejeitando suas próprias raízes. E isso é triste, porque no fim, uma pessoa sem raízes não é forte, é apenas oca. Rafael assentiu lentamente. O que eu faço? Nada. Você não pode fazer nada. Ela precisa descobrir isso sozinha. Mas a mãe dela, aquela mulher, não merecia o que passou por aqui hoje. Enquanto isso, no apartamento em Boa Viagem, Mariana não conseguia dormir profundamente. Acordava a cada hora, as palavras de Gabriela voltando em ondas dolorosas. Patético, constrangedor, miséria. Às 5 da manhã, horário que normalmente se levantava para trabalhar, Mariana permaneceu na cama. Pela primeira vez em anos, ligou para as 3 casas onde trabalhava, dizendo que não iria. Sua voz estava tão embargada que as patroas nem questionaram, apenas desejaram melhor. Conceição ainda estava lá, dormindo no sofá. Mariana foi até a cozinha, preparou café e sentou-se à mesa, onde tantas vezes dividira refeições simples com Gabriela. Lembrou da menina pequena, de olhos grandes e curiosos, que acreditava que a mãe era a pessoa mais incrível do mundo. Mamãe, quando eu crescer, quero ser igualzinha a você, Gabriela costumava dizer. Quando tudo mudou, quando a filha começou a ver a mãe com outros olhos, talvez quando entrou na universidade particular, cercada de jovens de classe média alta, talvez quando começou a namorar Rafael e viu como era a vida das pessoas com dinheiro, ou talvez fosse um processo gradual, pequenas sementes de vergonha plantadas ao longo do tempo até florescerem naquela explosão cruel de ontem. O telefone de Mariana tocou. Era Gabriela. Ela olhou para a tela, o coração acelerado, mas não atendeu. Não ainda. Não sabia o que dizer, não sabia se conseguiria controlar as emoções. A chamada foi para a caixa postal. Minutos depois, uma mensagem de texto chegou. Mãe, preciso falar com você. Me liga quando puder. Mariana deletou a mensagem sem responder. Conceição acordou pouco depois e encontrou a irmã sentada à mesa, com uma xícara de café frio entre as mãos, olhando para o nada. Você precisa comer alguma coisa, Mari. Não tenho fome. Sei disso, mas precisa se alimentar mesmo assim. Conceição preparou um ovo mexido e torradas, e ficou ali até Mariana comer ao menos algumas garfadas. O telefone tocou mais 2 vezes, sempre Gabriela. Mariana continuou ignorando. Você vai ter que falar com ela em algum momento, disse Conceição gentilmente. Eu sei, só ainda não. É justo. No seu tempo. O dia passou em uma névoa. Mariana tomava banho, voltava para a cama, olhava a televisão sem realmente ver, comia apenas quando Conceição insistia. Era como estar anestesiada, incapaz de sentir completamente a extensão da dor porque era grande demais. À noite, Conceição precisou voltar para casa, mas fez Mariana prometer que ligaria se precisasse de qualquer coisa. Sozinha novamente, Mariana olhou ao redor do apartamento. Cada objeto contava a história de sua luta, de seu amor pela filha. As fotografias na parede mostravam Gabriela em todas as idades. O primeiro dia de aula, usando um uniforme que Mariana costurara à mão porque não podiam comprar novo. A formatura do ensino médio, quando Gabriela abraçara a mãe e dissera que nada daquilo seria possível sem ela. A festa de 18 anos, simples, mas cheia de amor. Onde estava aquela menina? Onde estava a Gabriela que olhava para a mãe com admiração e carinho? Mariana retirou uma caixa de sapatos do guarda-roupa. Dentro, guardava cartas que Gabriela escrevera quando criança, desenhos que fizera na escola, pequenos presentes feitos à mão, relíquias de um tempo em que o amor entre elas parecia inquebrado e inquestionável. Leu cada carta, tocou cada desenho e permitiu-se chorar novamente. Mas dessa vez, o choro era diferente. Não era apenas dor, era também uma espécie de luto. O luto pela filha que conhecera, pela relação que tiveram, pelo futuro que imaginara para elas duas. Quando o choro finalmente cessou, Mariana se sentiu estranhamente vazia, mas também mais leve, como se tivesse atravessado o pior da tempestade e agora estivesse na calmaria que vem depois da destruição. Pegou o telefone e, pela primeira vez desde o jantar desastroso, digitou uma mensagem para Gabriela. Preciso de tempo. Por favor, respeite isso. A resposta veio quase imediatamente. Mãe, me desculpe. Por favor, podemos conversar? Mariana olhou para a mensagem por longos minutos antes de responder. Ainda não estou pronta. Quando estiver, eu aviso. E então desligou o telefone e foi para a cama, onde finalmente conseguiu dormir um sono profundo e sem sonho. A semana seguinte foi um dos períodos mais difíceis da vida de Mariana. Ela voltou ao trabalho, mas era como se estivesse operando no piloto automático. Limpava, arrumava, organizava, mas sua mente estava sempre distante, revivendo o jantar, analisando cada palavra,
cada olhar. Dona Letícia notou a mudança. Mariana, você está bem? Parece tão apagada. Só cansada, Dona Letícia. Nada que uma boa noite de sono não resolva. Mas ambas sabiam que era mentira. Mariana não tinha tido uma boa noite de sono desde aquela terça-feira fatídica. Todas as noites, acordava com o coração acelerado, as palavras de Gabriela ecoando. Patético, constrangedor, vergonha. Gabriela tentava contato diariamente. Mensagens, ligações, até mesmo um buquê de flores que chegou ao apartamento de Mariana com um cartão. Mãe, me desculpe, te amo, preciso falar com você. Mariana colocou as flores em um vaso, mas não respondeu à mensagem. Não por vingança ou para fazer a filha sofrer, mas porque genuinamente não sabia o que dizer. As palavras de Gabriela tinham aberto feridas profundas e Mariana precisava tempo para processá-lo. Conceição visitava todos os dias após o trabalho. Levava comida, fazia companhia, às vezes apenas sentava em silêncio ao lado da irmã. Sua presença era um bálsamo, um lembrete de que havia amor incondicional em algum lugar, mesmo que não viesse de onde Mariana mais desejava. Você precisa decidir o que fazer, Mari, disse Conceição no sábado seguinte ao jantar desastroso. Ficar nesse limbo não está fazendo bem para nenhuma de vocês. Eu sei, mas toda vez que penso em ligar para ela, lembro do que ela disse, de como me olhou, e a dor volta. A dor sempre vai estar lá, em alguma medida. A questão é, você quer tentar consertar isso ou vai deixar morrer? Mariana ficou em silêncio. Era uma pergunta que ela própria vinha se fazendo. Podia perdoar Gabriela? Mais importante, deveria perdoar? Ela é minha filha, disse finalmente. Não importa o que ela disse ou fez. Ela ainda é minha filha. Mas, céu, tenho medo. Medo de quê? Medo de que, se eu perdoar fácil demais, ela pense que está tudo bem, que pode me tratar assim e sempre haverá perdão do outro lado. Medo de me tornar um capacho emocional. Conceição assentiu pensativamente. É um medo válido, mas tem diferença entre perdoar e aceitar abuso. Você pode perdoar, mas deixar claro que aquilo nunca mais pode acontecer. E se ela não entender? E se ela continuar tendo vergonha de mim? Então, a perda é dela, não sua. Você vai seguir sua vida, vai encontrar felicidade em outros lugares, com outras pessoas, mas pelo menos terá tentado. Naquela noite, Mariana decidiu que na segunda-feira ligaria para Gabriela. Não porque a dor tivesse passado, mas porque o silêncio estava se tornando mais doloroso que o confronto. Enquanto isso, na vida de Gabriela, as coisas não estavam melhores. Desde o jantar desastroso, sua relação com Rafael havia esfriado consideravelmente. Ele era educado, mas distante, como se estivesse avaliando se queria continuar com ela. Na universidade, Gabriela se pegava olhando para as colegas e imaginando se alguma delas passara por algo parecido, se alguma havia ferido a própria mãe tão profundamente e agora carregava esse peso esmagador de culpa e remorso. As noites eram as piores. Deitada na cama, Gabriela reviveva o jantar repetidamente. Via o rosto de Mariana, as lágrimas silenciosas, a maneira como ela saíra daquela casa com a dignidade despedaçada, mas a cabeça erguida. E a cada lembrança sentia uma onda nova de náusea e autorrepugnância. O que havia possuído ela para dizer aquelas coisas? Como pôde ser tão cruel com a mulher que abriu mão de tudo por ela? Gabriela sabia a resposta, mesmo que doesse admitir. Havia sido consumida pela necessidade de ser aceita pela família de Rafael, de provar que pertencia àquele mundo de luxo e sofisticação. E no processo, havia pisoteado a única pessoa que sempre a amara incondicionalmente. Na quinta-feira seguinte ao jantar, Rafael a convidou para tomar café em um lugar que costumavam frequentar. Gabriela foi com esperança de que fosse um sinal de reconciliação, mas rapidamente percebeu que a conversa seria séria. Gabi, preciso ser honesto com você, começou ele, mexendo no café sem beber. Não consigo tirar aquela noite da minha cabeça. Eu também não. Rafael, eu sinto muito, muito mesmo. Sei que fui terrível. Não foi só terrível, foi revelador. Mostrou um lado seu que eu não conhecia. E para ser sincero, não sei se quero conhecer melhor. As palavras foram como uma punhalada. O que você está dizendo? Estou dizendo que preciso reavaliar nossa relação. A maneira como você tratou sua mãe, as coisas que disse, isso vai contra tudo que acredito e me faz questionar se realmente te conheço. Gabriela sentiu pânico. Estava perdendo Rafael. Depois de perder a mãe, estava prestes a perder o namorado também. Por favor, não faça isso. Eu cometi um erro terrível, mas estou tentando consertar. Tenho tentado falar com minha mãe. Tentar não é suficiente. Você precisa realmente consertar. E mais que isso, precisa entender por que fez o que fez. Não foi só um momento de estresse ou nervosismo. Foi algo mais profundo. Eu sei. Estou tão desesperada para ser aceita pela sua família, para provar que sou digna de você, que acabei rejeitando minha própria história. Rafael finalmente a olhou nos olhos. Você não precisa provar nada para minha família. A opinião que importa
é a minha. E eu me apaixonei por você justamente por sua história, por sua força, por ter vindo de onde veio e estar construindo seu futuro. Quando você rejeita isso, rejeita a pessoa que eu amo. Gabriela começou a chorar e desta vez não eram lágrimas de raiva ou frustração, mas de genuíno arrependimento. Dá um tempo para consertarmos as coisas com sua mãe, disse Rafael, levantando. Quando você tiver feito as pazes com ela e consigo mesma, podemos conversar sobre nós, mas até lá, acho melhor darmos um tempo. Ele saiu, deixando Gabriela sozinha na cafeteria, chorando silenciosamente, enquanto as pessoas ao redor fingiam não notar. Naquela tarde, pela primeira vez, Gabriela realmente refletiu sobre suas ações, não numa tentativa de se justificar, mas numa análise honesta de quem havia se tornado, e não gostou do que viu. Viu uma pessoa disposta a rejeitar suas raízes em troca de aceitação, uma pessoa que valorizava aparências mais que substância, uma pessoa que havia machucado profundamente a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. Gabriela se lembrou de uma conversa que tivera com a mãe anos atrás, quando tinha cerca de 12 anos. Haviam assistido a um filme sobre uma menina pobre que se tornava rica e esquecia sua família. Que pessoa horrível, Gabriela havia comentado. Como alguém pode fazer isso? O dinheiro e o status mudam as pessoas, minha filha, Mariana respondera. Mas o que realmente importa é quem você é por dentro, não o que tem por fora. Nunca se esqueça disso. Gabriela havia concordado fervorosamente na época, mas em algum momento do caminho havia esquecido essa lição e agora estava pagando o preço. Na segunda-feira de manhã, conforme prometera a si mesma, Mariana pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Gabriela. A filha atendeu no primeiro toque. Mãe? A voz estava tão esperançosa, tão cheia de alívio, que Mariana quase desligou. Oi, filha, podemos conversar? Sim, por favor. Onde? Quando? Que tal hoje à noite? Aqui em casa? Eu vou. Que horas? 7 horas. Houve uma pausa. Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu sei, filha. Conversamos hoje. Mariana desligou e sentou-se pesadamente no sofá. Havia dado o primeiro passo. Agora precisava decidir o que dizer, como dizer, e se estava realmente pronta para perdoar. Gabriela chegou às 7 em ponto. Mariana a viu através da janela, descendo de um táxi, hesitando antes de subir. A filha estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, o cabelo menos arrumado que o habitual. Era evidente que a última semana havia sido difícil para ela também. Quando Mariana abriu a porta, houve um momento de silêncio constrangedor. Gabriela tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado no caminho. Mariana manteve a expressão neutra, lutando contra o impulso de abraçar a filha e dizer que estava tudo bem. Entre, disse simplesmente. Gabriela entrou, olhando ao redor do apartamento como se o visse pela primeira vez. Ou talvez estivesse vendo pela primeira vez com olhos diferentes, notando a simplicidade que antes lhe era tão natural e que recentemente havia aprendido a desprezar. Sentaram-se à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde haviam compartilhado milhares de refeições ao longo dos anos. Mariana havia preparado café e colocado algumas bolachas em um prato, um gesto automático de hospitalidade, mesmo em circunstâncias tão difíceis. Mãe, Gabriela começou, mas Mariana levantou a mão. Deixa eu falar primeiro. Preciso falar, e se não fizer agora, talvez não consiga depois. Gabriela assentiu, baixando os olhos para as mãos entrelaçadas no colo. Mariana respirou fundo. Quando você nasceu, eu prometi a mim mesma que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para te dar uma vida melhor que a minha. Seu pai tinha acabado de nos abandonar. Eu estava sozinha, sem qualificação profissional, sem dinheiro, mas tinha você. E você era tudo. A voz de Mariana tremeu, mas ela continuou. Trabalhei em empregos que destroem o corpo e o espírito. Acordei em madrugadas frias quando o corpo pedia descanso. Comi restos para que você tivesse comida fresca. Usei roupas velhas para que você pudesse ter uniformes novos. E fiz tudo isso sem reclamar, sem esperar gratidão, porque é isso que uma mãe faz. A gente ama incondicionalmente. Gabriela começou a chorar silenciosamente, lágrimas caindo sobre as mãos. Mas na semana passada, a voz de Mariana ficou mais dura. Na casa daquela família, você me olhou como se eu fosse lixo, como se minha presença fosse uma mancha na sua vida perfeita. E sabe o que mais doeu? Não foram só as palavras, foi o desprezo nos seus olhos. Foi perceber que minha filha, a pessoa pela qual sacrifiquei tudo, tinha vergonha de mim. Mãe, eu sinto muito, ainda não terminei. Mariana limpou as próprias lágrimas que começavam a cair. Você cresceu vendo as dificuldades que passamos. Viu os dias que dormi no sofá porque sua cama quebrou e não tínhamos dinheiro para consertar. Viu as vezes que dividi minha comida com você, dizendo que não
não estava com fome, quando na verdade estava faminta. Viu tudo isso e ainda assim teve coragem de chamar nossa vida de patética, de miséria. Eu estava errada. Eu estava tão errada, mãe. Gabriela soluçou. Não sei o que deu em mim. Eu estava tentando tanto impressionar a família do Rafael, tentando provar que era digna de estar ali, que acabou me usando como bode expiatório da sua insegurança, completou Mariana. Você se sentiu inferior e decidiu que o problema era eu, não suas próprias questões não resolvidas. As palavras foram duras, mas precisas. Gabriela cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo com o choro. Mas sabe o que é pior que tudo isso? Mariana continuou. E sua voz agora tinha uma mistura de tristeza e determinação. É que, mesmo depois de tudo, mesmo com toda a dor que você me causou, eu ainda te amo, e isso me deixa furiosa comigo mesma, porque sei que deveria ser mais forte, deveria conseguir me proteger melhor, mas quando se trata de você, meu coração sempre foi fraco. Gabriela levantou o rosto, os olhos inchados e vermelhos. Eu não mereço seu amor. Não, não merece. Não depois do que fez. Mas amor de mãe não é sobre merecer, é sobre ser. Eu posso estar magoada, decepcionada, furiosa, mas não consigo deixar de te amar. E isso é, ao mesmo tempo, minha maior força e minha maior fraqueza. Houve um silêncio pesado. O relógio na parede marcava a passagem dos segundos, cada tique parecendo ecoar na tensão do ambiente. Eu quero consertar isso, disse Gabriela finalmente, a voz embargada. Não sei como, mas quero tentar. Passei a semana toda revivendo aquele jantar, me odiando por cada palavra que disse. O Rafael terminou comigo, ou pelo menos deu um tempo, por causa do que eu fiz. E tem mais. Percebi que não estava apenas envergonhada de você. Estava envergonhada de mim mesma, da minha história, de quem sou. E agora? Ainda está envergonhada? Gabriela pensou por um longo momento antes de responder. Não da maneira que estava. Agora estou envergonhada do que me tornei. De ter deixado a opinião de pessoas que mal conheço ser mais importante que o amor da pessoa que sempre esteve comigo. Estou envergonhada de ter sido fraca o suficiente para rejeitar minhas próprias raízes. Mariana estudou o rosto da filha, procurando por sinais de sinceridade. O que viu foi uma jovem destroçada, genuinamente arrependida, mas também confusa sobre quem era e o que queria. Gabriela, vou ser honesta com você. Não sei se consigo simplesmente perdoar e esquecer. O que você diz, a maneira como me tratou, deixou marcas profundas. E mesmo que eu te perdoe, as coisas entre nós não serão mais as mesmas. Eu entendo. Eu aceito isso. Gabriela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Só quero uma chance de mostrar que posso ser diferente. Que posso ser a filha que você merece. Você não precisa ser nada por mim. Precisa descobrir quem você é, independentemente de mim, do Rafael ou de qualquer outra pessoa. Enquanto você não souber quem é e não se aceitar completamente, vai continuar ferindo as pessoas ao seu redor. As palavras de Mariana eram sábias, resultado de décadas de experiência e reflexão. Gabriela assentiu lentamente, processando. Como eu faço isso? Como descubro quem sou? Começa parando de fingir. Para de tentar ser quem você acha que os outros querem que você seja. Aceita de onde você veio, não com vergonha, mas com orgulho. Porque, filha, nossa história não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Nós sobrevivemos, prosperamos, apesar de todas as dificuldades. Isso é poderoso. Gabriela olhou ao redor do apartamento novamente, mas desta vez com olhos diferentes. Viu não a simplicidade, mas o amor que impregnava cada canto. A mesa onde fizeram o dever de casa juntas, o sofá onde assistiram filmes em noites de sexta, as fotografias na parede documentando uma jornada de luta e amor. Eu fui tão idiota, murmurou. Passei tanto tempo querendo fugir daqui, querendo ser outra pessoa, que esqueci que tudo que sou de bom vem daqui, vem de você, não só de mim, vem da sua própria força também. Você conseguiu entrar numa universidade competitiva, mantém boas notas, está construindo um futuro, isso é seu mérito, mas foi você que tornou isso possível. Seu trabalho, seus sacrifícios. E isso nunca deveria ter sido motivo de vergonha. Deveria ter sido motivo de gratidão. A palavra ficou pendurada no ar. Gratidão. Algo que deveria ter sido óbvio, mas que de alguma forma havia se perdido na busca de Gabriela por aceitação em círculos que não valorizavam sua jornada. Mãe, o que eu faço agora? Como conserto isso? Mariana suspirou. Não sei se pode consertar completamente. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca mais são exatamente iguais. Mas pode começar sendo honesta. Comigo, com o Rafael, mas principalmente consigo mesma. Para de fugir de quem você é. Para de ter vergonha. E se as pessoas no seu círculo não aceitarem você completamente, com sua história e suas origens, então talvez não sejam as pessoas certas para estar ao seu lado. E quanto a nós? Quanto à nossa relação? Mariana ficou em silêncio por um longo momento, lutando com emoções conflitantes. Parte dela queria abraçar a filha e dizer que estava tudo bem, que estava perdoada. Mas outra parte, a parte que havia sido profundamente ferida, sabia que perdoar prematuramente seria um desserviço para ambas. Vamos
levar um dia de cada vez, disse finalmente. Você vai precisar me mostrar, através de ações e não apenas palavras, que mudou. E eu vou precisar de tempo para curar. Podemos conversar regularmente, mas não vou fingir que está tudo bem quando não está. Isso é justo, concordou Gabriela. Mais do que eu mereço, na verdade. Elas conversaram por mais 1 hora, não sobre o passado doloroso, mas sobre o presente e o futuro. Gabriela contou sobre suas aulas, seus planos para depois da formatura. Mariana falou sobre o trabalho, sobre Conceição e os sobrinhos. Quando Gabriela finalmente se levantou para ir embora, houve uma hesitação. Ela queria abraçar a mãe, mas não sabia se seria bem-vindo. Mariana, percebendo a hesitação, abriu os braços. O abraço foi diferente dos anteriores. Havia uma fragilidade nele, uma consciência de que o vínculo entre elas tinha sido danificado e estava sendo reconstruído com cuidado. Mas também havia esperança. Esperança de que, com tempo e esforço, poderiam encontrar um novo equilíbrio. Te amo, mãe, sussurrou Gabriela. Eu também te amo, filha. Sempre vou amar. Mas amor não significa aceitar ser maltratada. Lembra disso. Gabriela assentiu e saiu. Mariana a observou pela janela, vendo-a entrar no táxi e partir. Quando o carro desapareceu de vista, Mariana finalmente permitiu que as emoções da noite a dominassem. Sentou-se no sofá e chorou. Não apenas de dor, mas também de alívio. O primeiro passo havia sido dado. A conversa difícil tinha acontecido. E embora o caminho à frente ainda fosse incerto, pelo menos agora havia um caminho. Os dias que seguiram a conversa entre Mariana e Gabriela trouxeram mudanças sutis, mas significativas para ambas. Para Mariana, foi um período de profunda reflexão sobre sua própria identidade para além do papel de mãe. Pela primeira vez em décadas, começou a pensar em si mesma não apenas como a mãe da Gabriela, mas como Mariana, uma mulher com seus próprios sonhos, desejos e necessidades. Conceição notou a mudança. Você está diferente, Mari, mais presente. É estranho, Mariana admitiu enquanto tomava um café na casa de Conceição num domingo pela manhã. Durante anos, minha vida inteira girou em torno da Gabriela. Cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, era por ela. E agora, percebo que esqueci de viver minha própria vida. Nunca é tarde para começar. Tenho 53 anos, Cel. Sinto como se tivesse desperdiçado minha juventude. Você não desperdiçou nada. Criou uma filha maravilhosa. Sim, ela cometeu erros, mas no fundo é uma boa pessoa. Mas agora é hora de viver também para você. O que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem ou oportunidade. Mariana pensou na pergunta. Havia tantas coisas. Pequenas coisas que pareciam impossíveis quando cada centavo era contado e cada momento livre era dedicado à filha. Sempre quis fazer um curso, talvez aprender algo novo, ter uma profissão diferente. Então faça. É caro. E eu já estou velha demais. Para com isso, interrompeu Conceição firmemente. Você não está velha. E mesmo que estivesse, aprender não tem idade. Quanto custa esse curso que você quer fazer? Nem sei. Nunca me permiti realmente pesquisar. Então pesquise. Veja as opções. Existem cursos gratuitos, programas do governo, EJA. Para de colocar barreiras antes mesmo de tentar. As palavras da irmã ecoaram na mente de Mariana nos dias seguintes. Ela começou a pesquisar cursos profissionalizantes na região. Descobriu que havia várias opções acessíveis, alguns até gratuitos. Um curso de auxiliar administrativo chamou sua atenção. As aulas eram à noite, 3 vezes por semana, e custavam muito menos do que imaginara. Pela primeira vez em anos, Mariana se permitiu sonhar com uma vida diferente. Não que desprezasse seu trabalho como auxiliar de limpeza. Era um trabalho honesto e digno. Mas a ideia de ter outras opções, de aprender algo novo, de possivelmente mudar de carreira, despertava uma empolgação que há muito não sentia. Enquanto isso, Gabriela estava enfrentando suas próprias revoluções internas. A conversa com a mãe havia sido um ponto de virada, mas o verdadeiro trabalho de mudança estava apenas começando. Na universidade, ela começou a observar seus colegas com novos olhos. Quantos deles vinham de famílias ricas? Quantos tinham suas mensalidades pagas pelos pais sem se preocupar com o custo? E quantos, como ela, trabalhavam em empregos paralelos ou dependiam de bolsas para continuar estudando? Gabriela descobriu que havia mais pessoas como ela do que imaginara. O problema era que todas, de uma forma ou outra, escondiam suas origens, com medo do julgamento. Era como se houvesse um acordo silencioso de fingir que todos eram iguais, quando claramente não eram. Numa tarde de quinta-feira, durante o intervalo entre aulas, Gabriela se encontrou conversando com uma colega chamada Tatiana. Elas tinham várias aulas juntas, mas nunca haviam se aproximado muito. Você está diferente ultimamente, comentou Tatiana. Aconteceu alguma coisa? Gabriela hesitou. A velha Gabriela teria desconversado, mudado de assunto, mas ela havia prometido a si mesma ser mais honesta. Tive um confronto comigo mesma. Percebi que estava vivendo uma mentira. Tatiana ergueu as sobrancelhas interessada. Que tipo de mentira? A mentira de fingir ser quem não sou, de ter vergonha das minhas origens. As palavras saíram
saíram mais facilmente do que Gabriela esperava. E para sua surpresa, Tatiana não pareceu chocada ou julgadora. Pelo contrário, seu rosto se iluminou com reconhecimento. Eu te entendo mais do que imagina, disse Tatiana baixinho. Minha mãe é empregada doméstica. Moro numa comunidade em Água Fria. Estou aqui com bolsa integral e trabalho aos fins de semana num supermercado para ter dinheiro para o transporte e materiais. Mas ninguém aqui sabe. Sempre que alguém pergunta onde moro, invento endereços melhores. Quando perguntam sobre meus pais, falo de forma vaga. Gabriela sentiu uma conexão imediata. Por que escondemos? Por que temos tanta vergonha? Porque vivemos num mundo que valoriza mais o que você tem do que quem você é. E quando você vem de baixo, sente que precisa provar que pertence aos espaços que ocupa. É exaustivo, concordou Gabriela. E no meu caso, essa exaustão me levou a machucar profundamente a pessoa mais importante da minha vida. Ela contou sobre o jantar, sobre as coisas terríveis que dissera à mãe, sobre o processo de arrependimento e tentativa de redenção. Tatiana ouviu sem julgamento, apenas com compreensão. Você cometeu um erro, mas pelo menos está reconhecendo e tentando consertar. Muita gente nunca chega nesse ponto. Continua fingindo, negando suas raízes, até que a mentira se torna tão grande que nem sabem mais quem realmente são. A conversa com Tatiana foi libertadora. Pela primeira vez desde que entrara na universidade, Gabriela sentiu que podia ser autêntica com alguém. E essa autenticidade trouxe um alívio imenso. Naquela noite, Gabriela ligou para Rafael. Eles não haviam se falado desde a conversa difícil no café, quando ele pedira um tempo. A ligação foi para a caixa postal. Gabriela deixou uma mensagem. Oi, Rafa. Sei que você pediu tempo e estou respeitando isso. Só queria você saber que conversei com minha mãe. Foi difícil, doloroso, mas necessário. E comecei a fazer um trabalho de me conhecer melhor, de aceitar quem sou. Não sei se vamos voltar ou se você ainda quer isso, mas independente de qualquer coisa, obrigada por me fazer enxergar o que eu havia me tornado. Você tem razão. Eu preciso descobrir quem sou antes de estar em qualquer relacionamento. Espero que você esteja bem. A resposta veio 2 horas depois, não por ligação, mas por mensagem. Fico feliz que tenha conversado com sua mãe. E mais feliz ainda que esteja trabalhando em você mesma. Quanto a nós, acho que realmente precisamos de tempo. Mas isso não significa que não me importa. Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Não era a resposta que Gabriela esperava. Nem uma reconciliação imediata, nem um término definitivo. Mas era honesta. E por alguma razão, ela apreciou isso. Rafael não estava fingindo que estava tudo bem, mas também não estava fechando todas as portas. Os dias se transformaram em semanas. Mariana se inscreveu no curso de auxiliar administrativo e começou as aulas com uma mistura de nervosismo e empolgação. Era a aluna mais velha da turma, mas descobriu que isso não importava. Aprender algo novo, desafiar o próprio cérebro, sentir-se produtiva de uma forma diferente, tudo isso trouxe uma renovação que ela não sabia que era possível. Dona Letícia ficou sabendo do curso e ficou entusiasmada. Mariana, que maravilha! Quando você terminar, se quiser, posso te recomendar para um cargo administrativo na empresa do meu marido. Eles sempre precisam de pessoas boas. A oferta tocou Mariana profundamente. Durante anos, ela se contentara em ser invisível, apenas mais uma auxiliar de limpeza. Mas agora, com possibilidades se abrindo, começava a haver um futuro diferente para si mesma. Gabriela e Mariana mantinham contato regular agora. Conversavam por telefone algumas vezes por semana e se encontravam aos domingos para almoçar juntas, sempre no apartamento de Mariana, um território neutro e familiar, onde ambas se sentiam confortáveis. Esses encontros eram diferentes das interações anteriores. Havia mais honestidade, menos pretensão. Gabriela parou de fingir que sua vida era perfeita. Contou sobre as dificuldades na universidade, sobre sua insegurança, sobre o término temporário com Rafael. Mariana, por sua vez, compartilhava sobre suas aulas, sobre os desafios de aprender num estágio mais avançado da vida, sobre seus próprios medos e esperanças. Sabe, mãe, disse Gabriela num desses domingos, enquanto ajudava a lavar a louça. Eu percebi uma coisa. Passei tanto tempo com inveja do que os outros tinham que esqueci de valorizar o que eu tinha. E o que eu tinha era uma mãe incrível, que me amava mais que tudo. Eu fui uma idiota por não ver isso. Você é jovem. Os jovens cometem erros. Não é desculpa. Tem jovens que nunca tratariam suas mães da forma que eu te tratei. Verdade. Mas você está aprendendo e crescendo. É isso que importa. Houve uma pausa e então Gabriela perguntou algo que vinha pensando havia dias. Você me perdoou, mãe? De verdade? Mariana parou de secar o prato que segurava e olhou para a filha. Estou no processo de perdoar. Não é algo instantâneo, sabe? Especialmente quando a ferida foi tão profunda. Mas a cada dia, a dor fica um pouco menor. A cada vez que você demonstra mudança genuína, fica um pouco mais fácil deixar o passado para trás. E um dia vai conseguir me perdoar completamente? Acredito que sim. Mas, Gabriela, o perdão mais importante não é o meu, é o seu próprio. Você precisa perdoar a si mesma
pelo que fez. Caso contrário, vai carregar essa culpa para sempre e ela vai te corroer por dentro. As palavras eram sábias, fruto não apenas da experiência de Mariana, mas também das conversas que vinha tendo com uma psicóloga comunitária que conhecera através do curso. Pela primeira vez na vida, Mariana estava cuidando não apenas do corpo, mas também da mente e do coração. Na universidade, mudanças estavam acontecendo também. Gabriela havia se tornado amiga de Tatiana e, através dela, conheceu outros estudantes que também vinham de origens humildes. Juntos, eles formaram um grupo de apoio informal, onde podiam compartilhar experiências sem medo de julgamento. Um dia, durante uma reunião desse grupo, surgiu a ideia de fazer algo maior. E se criássemos um movimento aqui na universidade? Sugeriu Tatiana. Algo que desse visibilidade para os estudantes de baixa renda, que mostrasse nossas histórias, que combatesse o preconceito? A ideia foi recebida com entusiasmo. Nos dias seguintes, eles elaboraram um projeto, uma série de palestras, workshops e exposições que contariam as histórias de estudantes que superaram adversidades para chegar onde estavam. Gabriela se viu profundamente envolvida no projeto. Pela primeira vez desde que entrara na universidade, sentia que estava fazendo algo significativo, algo que ia além das notas e do diploma. Estava contribuindo para mudar a cultura, para criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor. Quando contou à mãe sobre o projeto, Mariana ficou radiante de orgulho. Isso é maravilhoso, filha. Você está usando sua experiência para ajudar outros. Não há nada mais nobre que isso. Você quer participar? Gabriela perguntou impulsivamente. Estamos procurando pais e mães de estudantes para falarem em uma das palestras sobre como foi criar filhos com recursos limitados, mas com muito amor. Mariana hesitou. Falar para um auditório cheio de universitários? Eu não sei, filha. Por favor, mãe. Você tem uma história incrível. E depois de tudo que aconteceu, acho que seria poderoso eu estar lá, ouvindo você contar sua jornada, apoiando você publicamente. Seria uma forma de mostrar que não tenho mais vergonha, que na verdade tenho orgulho. As palavras tocaram Mariana profundamente. Você tem certeza? Não quero que faça isso apenas para me agradar ou para se penitenciar. Não é isso. É genuíno. Eu realmente quero que as pessoas conheçam sua história, nossa história, porque ela é importante e porque talvez inspire outros que estão passando pelo que eu passei, essa vergonha tóxica de nossas próprias raízes. Mariana aceitou. E nas semanas seguintes, enquanto preparava sua fala, descobriu que tinha muito mais a dizer do que imaginara. Não era apenas sobre os sacrifícios e dificuldades, mas sobre a força, a resiliência, o amor que sustentava tudo. Era sobre encontrar dignidade mesmo nos momentos mais difíceis, sobre nunca perder a esperança mesmo quando tudo parecia impossível. O evento estava marcado para dali a 3 semanas, e tanto Mariana quanto Gabriela sentiam que seria um marco, não apenas para o projeto da universidade, mas para a jornada de cura e reconciliação entre elas. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Rafael observava as mudanças em Gabriela de longe. Eles se encontravam ocasionalmente no campus, sempre educados, mas mantendo certa distância. Ele podia ver a transformação acontecendo. Gabriela parecia mais leve, mais autêntica, mais confortável em sua própria pele. Numa tarde, ele finalmente abordou. Posso sentar? Gabriela olhou surpresa, mas assentiu. Claro, tenho acompanhado o projeto que você e seus amigos estão desenvolvendo. É impressionante. Obrigada. Tem sido libertador, na verdade. Finalmente me sinto como se estivesse fazendo algo que realmente importa. E sua mãe? Como vocês estão? O rosto de Gabriela se iluminou. Estamos bem, melhor. Ainda estamos reconstruindo a confiança, mas é progresso. E Rafael, ela vai palestrar no evento. Vai contar sua história. Sério? Isso é incrível. É, e eu vou estar lá, na primeira fila, apoiando ela, mostrando para todo mundo que sou filha dela e tenho orgulho disso. Rafael sorriu e havia admiração genuína em seus olhos. Você mudou, de verdade. Tive que mudar. Eu estava me perdendo tentando ser algo que não era. Agora estou tentando descobrir quem realmente sou. E sabe o que descobri até agora? O quê? Que sou filha de uma mulher extraordinária, que venho de uma história de luta e superação, e que isso não me diminui. Na verdade, me torna mais forte. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando. Então, inesperadamente, ele pegou a mão de Gabriela. Eu gostaria de ir ao evento, ouvir sua mãe falar, se você não se importar. Gabriela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu gostaria muito que você fosse. Não era uma reconciliação completa, não ainda, mas era um passo. E naquele momento, sentados no banco do campus, com o sol da tarde iluminando tudo ao redor, ambos sentiram que o pior havia passado e que talvez havia esperança para um futuro juntos, um futuro construído sobre honestidade, aceitação e respeito mútuo. As 3 semanas que antecederam o evento passaram em um turbilhão
turbilhão de emoções e preparativos. Mariana dividiu seu tempo entre o trabalho, as aulas do curso e a preparação de sua palestra. Todas as noites, sentava-se à mesa da cozinha com um caderno velho e anotava memórias, reflexões, lições aprendidas ao longo dos anos. No início, as palavras não fluíam facilmente. Como transformar uma vida inteira de lutas em uma palestra de 20 minutos? Como escolher quais histórias contar, quais momentos destacar? Mas à medida que escrevia, Mariana descobriu que sua história não era apenas dela. Era a história de milhões de mães brasileiras que trabalhavam incansavelmente para dar aos filhos oportunidades que elas mesmas nunca tiveram. Conceição se tornou sua principal apoiadora. Vinha ao apartamento várias vezes por semana para ouvir Mariana ensaiar, oferecendo feedback e encorajamento. Você precisa falar mais devagar aqui, dizia. E aqui, deixa a emoção aparecer. Não tenha medo de mostrar vulnerabilidade. Gabriela também participava dos ensaios. Sentava-se no sofá, ouvindo atentamente cada palavra, às vezes com lágrimas nos olhos, quando a mãe contava sobre os momentos mais difíceis. Após cada ensaio, ela oferecia sugestões respeitosas, sempre tomando cuidado para não parecer condescendente. Mãe, aquela parte sobre quando você dividiu sua comida comigo dizendo que não estava com fome, isso é muito poderoso. As pessoas precisam ouvir isso. A relação entre elas continuava se fortalecendo. Não era mais a dinâmica antiga, onde Gabriela era a filha mimada e Mariana a mãe, que tudo dava sem questionar. Agora havia equilíbrio, respeito mútuo e uma honestidade que antes não existia. Uma semana antes do evento, Dona Letícia soube da palestra. Mariana, estou tão orgulhosa de você. Pode tirar o dia de folga se precisar se preparar melhor. Obrigada, Dona Letícia. A senhora tem sido tão gentil comigo. É o mínimo que posso fazer. Você trabalha aqui há anos com dedicação e honestidade. E agora, ver você crescendo, estudando, se desafiando, é inspirador. As palavras aqueceram o coração de Mariana. Durante tanto tempo, ela se sentira invisível nesses espaços. Apenas mais uma funcionária, facilmente substituível. Mas agora, percebia que havia pessoas que realmente a viam, a valorizavam. Na universidade, o projeto estava ganhando proporções maiores do que Gabriela e seus amigos haviam previsto. A notícia se espalhara e mais de 200 pessoas haviam confirmado presença. Professores pediram para participar, a direção da universidade ofereceu apoio logístico e até a mídia local demonstrou interesse em cobrir o evento. Rafael se tornara um dos principais apoiadores. Embora ele e Gabriela ainda não tivessem retomado o relacionamento oficialmente, trabalhavam juntos na organização do evento e a química entre eles era inegável. Havia uma nova maturidade em sua interação, construída sobre bases mais sólidas que antes. Sua mãe está nervosa? Rafael perguntou a Gabriela enquanto revisavam os últimos detalhes da programação. Está, mas também empolgada. Acho que isso é bom para ela. A está fazendo sair da zona de conforto, a mostrando que tem valor além do papel de mãe. Ela sempre teve valor, só precisava que alguém reconhecesse isso. E agora, uma universidade inteira vai reconhecer. Gabriela sorriu, grata pela sensibilidade de Rafael. Quer saber? Eu estava pensando em algo. O quê? Depois do evento, quero organizar um jantar. Eu, você, minha mãe e sua família. Um novo jantar onde as coisas sejam diferentes. Rafael hesitou. Não sei se minha família... Eu sei que não vai ser fácil, mas preciso fazer isso. Preciso mostrar para eles que minha mãe é extraordinária e que qualquer preconceito que tenham é problema deles, não dela. Você tem certeza? Depois do que aconteceu? Por isso mesmo. Não posso deixar que aquela noite seja a última palavra. Preciso reescrever essa história. Rafael assentiu lentamente. Vou falar com eles, mas não prometo nada. Nos dias finais antes do evento, Mariana percebeu mudanças em si mesma, que iam além da superfície. Caminhava com mais confiança, falava com mais firmeza, olhava as pessoas nos olhos. O curso de auxiliar administrativo estava a mostrando que era capaz de aprender, de crescer, de ser mais do que havia sido. E a palestra próxima, embora assustadora, representava uma validação de sua jornada. Na noite anterior ao evento, Gabriela dormiu no apartamento da mãe. Ficaram acordadas até tarde, conversando sobre tudo e nada, como não faziam há anos. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Você se arrepende de ter me criado sozinha de todos os sacrifícios? Mariana olhou para a filha, vendo não a jovem que a havia ferido há algumas semanas, mas a criança que um dia fora, cheia de sonhos e possibilidades. Nunca, nem por um segundo. Você foi a razão pela qual acordei todos os dias, a razão pela qual não desisti nos momentos mais difíceis. Os sacrifícios nunca foram fardos, foram escolhas de amor. Mesmo depois do que eu fiz, mesmo depois, porque Gabriela, o amor de mãe não é condicional. Posso ficar magoada, decepcionada,
decepcionada, furiosa, mas no final, você é minha filha e eu te amo com uma intensidade que transcende qualquer dor momentânea. Gabriela abraçou a mãe com força e ambas choraram, mas eram lágrimas de cura, não de dor. O auditório da universidade estava lotado. Mais de 300 pessoas ocupavam cada assento disponível e algumas ficavam em pé no fundo. A energia no ambiente era palpável. Uma mistura de curiosidade, expectativa e, para muitos, identificação com as histórias que seriam contadas. Mariana chegou 1 hora antes, acompanhada por Gabriela e Conceição. Usava um conjunto simples, mas elegante, uma calça preta e uma blusa azul que Conceição havia lhe dado de presente especificamente para a ocasião. O cabelo estava preso em um coque baixo e ela usava apenas um batom discreto. Estava nervosa, as mãos tremendo levemente, mas havia determinação em seus olhos. Você vai arrasar, mãe, disse Gabriela, apertando sua mão. Rafael as encontrou no backstage. Cumprimentou Mariana com um abraço caloroso. Senhora Mariana, é uma honra tê-la aqui. Sua história vai tocar muitas vidas hoje. Espero que sim, filho. Estou apavorada, mas também esperançosa. O evento começou com Tatiana fazendo a abertura, explicando o propósito do projeto e apresentando os palestrantes. Havia outros estudantes que contariam suas próprias jornadas, mas Mariana seria a única mãe a falar, representando as famílias que sustentavam esses sonhos com trabalho árduo e amor incondicional. Quando chegou sua vez, Gabriela foi ao palco para apresentá-la. O auditório ficou em silêncio. Antes de chamar nossa próxima palestrante, preciso dizer algumas palavras pessoais. A voz de Gabriela tremeu levemente, mas ela continuou. A mulher que vocês vão conhecer agora é minha mãe, e há algumas semanas eu a humilhei publicamente. Disse coisas terríveis porque estava envergonhada das nossas origens, porque queria tanto pertencer a um mundo que não era meu que esqueci de valorizar o mundo de onde vim. Murmúrios percorreram a plateia. Gabriela respirou fundo e continuou. Minha mãe trabalhou em 3 empregos simultaneamente para me criar sozinha. Sacrificou seus próprios sonhos para que eu pudesse sonhar. Passou fome para que eu tivesse comida. E eu a tratei como se ela fosse motivo de vergonha. Foi preciso quase perdê-la para entender que ela é, na verdade, meu maior motivo de orgulho. Lágrimas corriam pelo rosto de Gabriela agora, mas ela não as enxugou. Então, hoje, diante de todos vocês, quero dizer, mãe, eu te amo. Sinto muito por ter demorado tanto para ver o quanto você é extraordinária. E agora, tenho a honra de apresentar Mariana Souza, minha mãe, minha heroína. A plateia irrompeu em aplausos. Mariana subiu ao palco, abraçou a filha longamente e se posicionou atrás do microfone. Suas mãos ainda tremiam, mas quando começou a falar, sua voz era firme. Boa tarde, meu nome é Mariana Souza, tenho 53 anos, trabalho como auxiliar de limpeza há mais de 20 anos e sou mãe da Gabriela. E hoje estou aqui para contar uma história que não é só minha, mas de milhões de mulheres brasileiras que fazem o impossível todos os dias para dar aos seus filhos uma chance de vida melhor. Durante os próximos 20 minutos, Mariana falou com uma honestidade crua e comovente. Contou sobre crescer na periferia de Recife, sobre ser abandonada pelo marido com uma bebê de 2 anos, sobre os trabalhos exaustivos e mal remunerados. Mas não falou como vítima, falou como sobrevivente, como guerreira. Houve noites em que chorei de exaustão, dias em que pensei que não conseguiria continuar, mas toda vez que olhava para minha filha, via um motivo para levantar e tentar mais uma vez. Ela era minha força quando eu não tinha forças próprias. Mariana falou sobre as alegrias também, as pequenas vitórias, como quando conseguiu comprar o primeiro livro novo para Gabriela, ou quando a filha ganhou uma bolsa parcial na universidade. Falou sobre a dignidade no trabalho humilde, sobre encontrar propósito no serviço aos outros. Algumas pessoas olham para mim e veem apenas uma faxineira, mas eu sou muito mais que isso. Sou uma mulher que construiu uma vida com as próprias mãos, que criou uma filha sozinha e a viu se tornar uma universitária brilhante, que nunca perdeu a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. E então, Mariana falou sobre o jantar fatídico, sobre a humilhação pública. Não mencionou nomes ou detalhes específicos, mas foi honesta sobre a dor que sentiu. Minha filha me disse coisas que cortaram fundo e por um momento quase acreditei nela. Quase acreditei que minha vida simples era motivo de vergonha, que meu trabalho honesto era patético. Mas então lembrei de algo importante. Não há vergonha em ser pobre. Há vergonha em ser cruel. Não há vergonha em trabalhar duro. Há vergonha em menosprezar quem trabalha. O auditório estava absolutamente silencioso. Algumas
As pessoas choravam abertamente. Minha filha cometeu um erro, mas está aprendendo. E eu perdoo ela, porque é isso que o amor faz. Mas mais importante, estou aprendendo a valorizar a mim mesma. Aos 53 anos, estou voltando a estudar. Estou descobrindo que ainda tenho sonho, ainda tenho potencial, ainda tenho muito a oferecer ao mundo. Mariana concluiu sua fala, olhando diretamente para Gabriela na primeira fila. Para todos os filhos aqui que vieram de famílias trabalhadoras, não tenham vergonha das suas origens. Elas são sua força, não sua fraqueza. E para todas as mães e pais que trabalham incansavelmente para dar oportunidades aos filhos, vocês são heróis. Não deixem ninguém dizer o contrário. A ovação foi estrondosa. Pessoas se levantaram, aplaudindo e chorando. Mariana, com lágrimas nos olhos, acenou agradecida e desceu do palco, onde Gabriela a esperava com os braços abertos. Você foi perfeita, mãe. Perfeita. Rafael se aproximou, visivelmente emocionado. Senhora Mariana, isso foi... Não tenho palavras. Obrigado por compartilhar sua história conosco. Após o evento, dezenas de pessoas se aproximaram de Mariana. Estudantes compartilhando suas próprias histórias, professores expressando admiração, até jornalistas pedindo entrevista. Pela primeira vez na vida, Mariana se sentiu verdadeiramente vista, verdadeiramente valorizada. Entre a multidão, Mariana notou um rosto familiar. Era Haroldo, o avô de Rafael, acompanhado de sua esposa Beatriz. Ela sentiu um aperto no estômago, lembrando do jantar desastroso. Haroldo se aproximou com um sorriso gentil. Mariana, posso falar com a senhora um momento? Ela assentiu, tensa. Eu precisava vir aqui hoje e ouvir você falar. E preciso pedir desculpas. Minha família não a tratou bem naquela noite. Ficamos em silêncio enquanto você era menosprezada. Isso foi covarde da nossa parte. Mariana piscou, surpresa com a honestidade. Sua história me lembrou muito da minha própria. Também vim de baixo. Também trabalhei duro. Mas em algum lugar do caminho, quando o dinheiro veio, esqueci de onde vim. Comecei a julgar as pessoas pelo que tinham, não por quem eram. Você me deu uma lição importante hoje. Obrigada, Sr. Haroldo. Isso significa muito. Beatriz também se aproximou, claramente desconfortável, mas determinada. Eu também gostaria de me desculpar e dizer que você criou uma filha maravilhosa. Gabriela cometeu um erro, mas está mostrando caráter ao tentar corrigir. Isso é reflexo da educação que recebeu. 2 semanas após o evento, que se tornara viral nas redes sociais e fora coberto por diversos veículos de mídia, Gabriela finalmente conseguiu organizar o jantar que havia prometido a si mesma. Desta vez, porém, seria diferente. O local escolhido não foi a mansão dos Mendonça, mas um restaurante neutro no centro de Recife. Um lugar elegante, mas não ostensivo, onde todos pudessem se sentir confortáveis. Estariam presentes Mariana, Gabriela, Rafael e seus pais, Arnaldo e Patrícia. Mariana estava nervosa, mas não da mesma forma que estivera no primeiro jantar. Desta vez, havia uma confiança nela, um conhecimento de seu próprio valor que não poderia ser abalado por olhares julgadores ou comentários velados. Usava um vestido simples, mas elegante, que comprara com o primeiro salário que receberia no novo emprego. Sim, Dona Letícia havia cumprido sua promessa e a recomendara para uma vaga administrativa na empresa do marido. Mariana havia sido contratada, com um salário melhor e condições de trabalho mais dignas. Você está linda, mãe, disse Gabriela enquanto caminhavam juntas para o restaurante. Estou nervosa, mas também em paz. Se eles não conseguirem me respeitar, o problema é deles, não meu. Exatamente. Chegaram antes de Rafael e seus pais. Sentaram-se à mesa reservada e pediram água. Mariana observou o ambiente. Clientes bem vestidos, garçons eficientes, uma atmosfera de discreta elegância. Pertencia ali tanto quanto qualquer outra pessoa. Rafael chegou primeiro, abraçando ambas calorosamente. Meus pais estão vindo. E Mariana, eles pediram para eu lhe dizer que vem com mente aberta e coração arrependido. Minutos depois, Arnaldo e Patrícia entraram no restaurante. Ambos pareciam visivelmente desconfortáveis, mas determinados. Cumprimentaram Mariana educadamente e houve um momento de tensão antes que todos se sentassem. O início foi formal, tenso. Conversas superficiais sobre o clima, o trânsito, banalidades que preenchiam o silêncio sem realmente significar nada. Mas então Arnaldo limpou a garganta. Mariana, Gabriela, eu preciso dizer algo. Após assistir ao vídeo da sua palestra, que meu pai me obrigou a ver, passei muito tempo refletindo sobre aquela noite em nossa casa. Ele pausou, claramente não acostumado a admitir erros. Patrícia colocou a mão sobre a dele, encorajando-o a continuar. Nós falhamos
trabalhamos com vocês, não apenas por permitir que Gabriela fosse tratada daquela forma, mas por contribuir para um ambiente onde ela se sentia pressionada a esconder suas origens. Um ambiente onde ser de família trabalhadora era visto como defeito, não como virtude. Mariana ouviu em silêncio, seu rosto neutro, mas seus olhos atentos. Meu pai construiu nossa fortuna a partir do nada, continuou Arnaldo. Ele era pedreiro antes de se tornar construtor. E eu, que deveria honrar essa história, acabei criando filhos que olham com desdém para quem vem de baixo. Isso é vergonhoso. Patrícia tomou a palavra. Mariana, você falou em sua palestra sobre dignidade no trabalho humilde, sobre encontrar propósito no serviço. E eu percebi que passei anos vendo as pessoas que trabalham em minha casa apenas como funcionários. Nunca parei para pensar em suas histórias, suas lutas, seus sonhos. Você me abriu os olhos. Era um começo. Não resolvia tudo. Não apagava a dor do passado, mas era um reconhecimento, um primeiro passo genuíno. Eu aceito suas desculpas, disse Mariana calmamente. Mas quero deixar claro, não preciso da aprovação de vocês para saber meu valor. Já sei. Levei 53 anos para entender isso completamente. Mas agora sei. Sou uma mulher de valor, independentemente da conta bancária ou do sobrenome. E é exatamente por isso que você tem nossa admiração, respondeu Arnaldo. Não é fácil ter essa certeza. Muitas pessoas com muito mais dinheiro que você têm muito menos dignidade. O jantar prosseguiu em tom mais leve. Conversaram sobre o evento na universidade, sobre o novo trabalho de Mariana, sobre os planos de Gabriela após a formatura. Não foi perfeito. Ainda havia momentos de tensão, silêncios desconfortáveis, mas foi honesto. No final, quando se despediam, Patrícia pediu para falar com Mariana em particular. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu naquela noite, mas gostaria de convidá-la para um chá, só nós duas, sem pressão, sem formalidades. Gostaria de conhecê-la melhor, não como a mãe da namorada do meu filho, mas como Mariana. Era um convite inesperado, mas genuíno. Mariana aceitou, surpreendendo a si mesma. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos. Mariana floresceu em seu novo trabalho, descobriu que tinha talento para organização e comunicação e rapidamente se tornou uma funcionária valiosa. Seu chefe, impressionado com sua dedicação e eficiência, já falava em promoção. O relacionamento com Patrícia evoluiu de forma surpreendente. O chá se tornou encontros regulares, onde as duas mulheres, tão diferentes em origem, mas ambas mães, ambas com suas próprias lutas, descobriam pontos em comum. Patrícia admitiu que sua vida privilegiada também tinha vazios, que riqueza material não garantia felicidade ou propósito. Você tem algo que eu sempre invejei, confessou Patrícia num desses encontros. Você conhece seu valor intrínseco. Eu ainda estou descobrindo o meu. Gabriela e Rafael reataram o namoro, mas com bases completamente diferentes. Não havia mais pretensão, não havia mais vergonha escondida. Gabriela apresentava Rafael às suas amigas da comunidade onde crescera. Levava-o para conhecer os lugares de sua infância. E ele, por sua vez, via tudo com novos olhos, com genuíno interesse e respeito. O projeto na universidade cresceu e se tornou um programa permanente, oferecendo mentorias e apoio a estudantes de baixa renda. Gabriela se tornou uma das coordenadoras, dedicando horas do seu tempo livre para ajudar outros que passavam pelas mesmas inseguranças que ela enfrentara. Numa tarde de sábado, 6 meses após aquele jantar desastroso que mudara tudo, Mariana e Gabriela estavam em casa, preparando um almoço simples. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre, filha. Você acha que precisávamos passar por tudo aquilo? Que eu precisava te machucar daquela forma para aprendermos essas lições? Mariana pensou cuidadosamente antes de responder. Não sei se precisava ser exatamente daquele jeito, mas acho que, de alguma forma, precisávamos de um ponto de ruptura. Você estava se perdendo, eu estava me anulando. Aquela noite, por mais dolorosa que tenha sido, forçou ambas a nos encararmos de verdade. Ainda sinto culpa às vezes, eu sei, mas Gabi, a culpa só é útil se nos move para a mudança. E você mudou, realmente mudou. Isso é o que importa. Gabriela abraçou a mãe, e naquele abraço havia uma completude que não existira antes. Não era a admiração cega da infância, nem a rejeição adolescente da vergonha. Era o amor maduro entre duas mulheres que haviam enfrentado suas piores versões e escolhido crescer. Naquela noite, houve um jantar maior. Mariana, Gabriela, Rafael, Conceição e seus filhos, e até Dona Letícia, que se tornara amiga além de ex-patroa. Era um jantar simples no apartamento em Boa Viagem, com arroz, feijão, uma carne bem temperada e muita conversa. Rafael, sentado à mesa que testemunhara tantas histórias, olhou ao redor e sorriu. Sabe, Mariana, aquele primeiro jantar na casa dos meus pais foi elegante, caro, tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Mas este aqui, nesta mesa simples, tem algo que dinheiro nenhum pode comprar: verdade
e amor. Bendito, filho, respondeu Mariana, servindo-lhe mais comida. E há sempre lugar nesta mesa para quem vem com o coração aberto. Um ano após o jantar que mudara suas vidas, Gabriela estava prestes a se formar em direito. A cerimônia seria grande, no teatro da universidade, e ela havia conseguido convites para todos que amava. Mariana estava radiante, não apenas pelo orgulho da filha se formando, mas por seu próprio crescimento. Havia concluído o curso de auxiliar administrativo com as melhores notas da turma e agora estava fazendo um curso técnico em contabilidade aos sábados. Seu salário havia aumentado novamente e pela primeira vez na vida tinha uma conta poupança com algum dinheiro guardado. Mais importante que tudo isso, porém, era a paz que sentia. Não mais se media pelo que os outros pensavam dela. Não mais vivia apenas através da filha. Era Mariana, trabalhadora, estudante, amiga, irmã, mãe, uma mulher completa, com falhas e virtudes, digna de respeito e amor. Na manhã da formatura, enquanto Gabriela se arrumava, encontrou uma carta que a mãe deixara para ela. Com mãos trêmulas, abriu e leu: Minha querida Gabriela, hoje você se forma e inicia um novo capítulo da sua vida. Estou mais orgulhosa do que as palavras podem expressar. Mas meu orgulho não vem apenas do diploma, vem da mulher que você está se tornando. Você cometeu erros, eu cometi erros, todos cometemos. Mas o que define nosso caráter não são os erros, mas como respondemos a ele. E você, minha filha, respondeu com coragem, humildade e determinação para mudar. Lembra quando você era pequena e me dizia que queria ser igual a mim quando crescesse? Na época, achei doce, mas também triste, porque queria que você fosse muito mais, que tivesse muito mais do que eu tive. Agora entendo que você pode ser como eu e ser mais. Pode honrar de onde vem enquanto constrói seu próprio caminho. Não tenha medo de ser quem você é. Não tenha vergonha de suas origens. Carregue sua história como um emblema de honra, porque ela te fez forte, resiliente, empática. E lembre-se sempre, sucesso não se mede apenas em diplomas ou salários. Se mede em caráter, em bondade, em como tratamos as pessoas ao nosso redor. Nessas métricas, você já é riquíssima. Te amo hoje e sempre. Sua mãe. Gabriela chorou ao ler. Guardou a carta cuidadosamente, sabendo que a releria muitas vezes ao longo da vida, sempre que precisasse de orientação ou conforto. A cerimônia de formatura foi emocionante. Quando o nome de Gabriela foi chamado e ela subiu ao palco para receber o diploma, Mariana estava na plateia, aplaudindo de pé, com lágrimas de pura alegria correndo pelo rosto. Ao seu lado, Rafael, Conceição, Dona Letícia e até Arnaldo e Patrícia aplaudiam também. Após a cerimônia, na festa de confraternização, Gabriela pediu a atenção de todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Muitos de vocês sabem que eu e minha mãe passamos por um momento muito difícil há um ano. Eu a machuquei profundamente, de formas que ainda me envergonham ao lembrar. Mas ela me perdoou, não porque eu merecia, mas porque é isso que o amor verdadeiro faz. Gabriela procurou a mãe na multidão, seus olhos brilhando. Mãe, este diploma é tanto seu quanto meu. Cada letra nele foi construída sobre seu sacrifício, sua força, seu amor incondicional. Você trabalhou em 3 empregos para pagar meus estudos. Abriu mão de seus próprios sonhos para que eu pudesse sonhar. E quando eu mais precisava aprender uma lição sobre humildade e gratidão, você me ensinou através de sua dignidade. A voz de Gabriela quebrou, mas ela continuou. Eu prometo honrar seu legado. Prometo usar este diploma não apenas para construir uma carreira, mas para ajudar outros que vêm de onde viemos. Prometo nunca mais ter vergonha de quem sou ou de onde venho. E prometo, todos os dias pelo resto da minha vida, tentar ser metade da mulher que você é. Não havia olho seco na sala. Mariana se aproximou e mãe e filha se abraçaram no meio de todos. Um abraço que simbolizava perdão, cura e amor inabalável. Rafael se aproximou, segurando 2 pequenas caixas. Já que estamos tendo um momento especial aqui, eu também tenho algo a dizer. Ele se ajoelhou, não apenas diante de Gabriela, mas posicionando-se de forma a olhar para ambas, mãe e filha. Gabriela, você é a mulher mais forte, corajosa e genuína que conheço. E Mariana, você é a sogra que qualquer homem desejaria ter. Não por ser fácil ou complacente, mas por ser sábia, íntegra e cheia de amor. Abriu as 2 caixas. Uma continha um anel de noivado. A outra, um colar delicado. Gabriela, você quer se casar comigo? E Mariana, você nos daria sua bênção? Lágrimas, risos, exclamações de surpresa. Gabriela mal conseguiu dizer sim entre os soluços de alegria. Mariana abraçou Rafael, sussurrando, bem-vindo à família.
em seu ouvido. A festa continuou até tarde, cheia de celebração, esperança e alegria. Mas o momento mais significativo veio no final da noite, quando apenas Mariana e Gabriela permaneciam, ajudando a organizar o salão vazio. Quem diria, né, mãe? Um ano atrás estávamos destruídas e hoje estamos inteiras, não perfeitas, mas inteiras e juntas, sempre juntas, minha filha. Não importa o que a vida nos trouxer. Elas caminharam para fora do prédio da universidade, de braços dados, olhando para o céu estrelado de Recife. Duas mulheres, de gerações diferentes, mas unidas por um vínculo que havia sido testado, quebrado e reconstruído mais forte que antes. A jornada delas não estava completa, nunca estaria. Haveria mais desafios, mais momentos difíceis, mais oportunidades de crescimento. Mas agora enfrentariam tudo com a sabedoria que só vem de ter sobrevivido à tempestade mais violenta e encontrado não apenas sobrevivência, mas transformação do outro lado. E naquela noite estrelada, caminhando pelas ruas familiares de sua cidade, Mariana e Gabriela sabiam com absoluta certeza. Haviam encontrado algo mais precioso que qualquer riqueza material. Haviam encontrado a si mesmas, uma à outra, e o verdadeiro significado de família, amor e perdão. A filha que um dia humilhou a mãe num jantar havia se tornado a mulher que honrava sua origem, e a mãe que poderia ter se tornado amarga com a traição, escolhera o perdão e a transformação. No final, ambas ganharam, e essa, mais do que qualquer outra, era a vitória que importava.